Economia mercantilista é uma política econômica dos estados modernos europeus, notadamente das nações absolutistas. Tem um vídeo anterior sobre absolutismo. Conquanto nem todos os estados modernos europeus que adotaram o mercantilismo eram absolutistas. Nem todos os mercantilistas eram absolutistas. Holanda não era. A Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, não vai ser assunto para outro vídeo. Quais são as características do mercantilismo? O metalismo. Metalismo não lembra metal? Então, o objetivo é enriquecer o Estado. Né? O objetivo é enriquecer a nobreza através dos metais. Né? Ouro, prata, principalmente, mas não só. Né? Vai se dar principalmente com a questão da expansão ultramarina, né? A expansão pelos mares, com as grandes navegações. Outra característica que fortalece o mercantilismo é o colonialismo, né? Colonizar outras regiões, né? A produção agrícola nessas colônias voltada para o mercado europeu, né? Baseado em conquista, em exploração dos territórios, por exemplo, o Brasil. Né? Outra característica é o monopólio. Né? Monopólio, o que é ter monopólio sobre alguma coisa? Ele tem monopólio dos mares, ele tem domínio dos mares. Né? Qual que é a característica de monopólio no mercantilismo? Por exemplo, o pacto colonial, né? E as companhias de comércio. Né? É um tipo de monopólio, onde as colônias elas só podem vender os seus produtos para sua metrópole. Por exemplo, o Brasil só vai poder vender para Portugal. Então, Portugal tem um monopólio da economia do Brasil, né? Um domínio. Então, assim, vai ter uma grande acumulação de capitais das metrópoles colonizadoras. Então, metrópole, por exemplo, qual que é a metrópole do Brasil? Portugal. Então, as metrópoles mais colonizadoras, que têm mais o domínio, elas vão ser mais poderosas no seu monopólio, e é uma característica do mercantilismo. Né? Outra característica é ter uma balança comercial favorável, que significa que você tem que exportar muito mais do que você importa. Né? Você vende muito mais do que você compra, para a balança não ficar desfavorável. Outra questão é o protecionismo. Né? Eles vão pôr altas tarifas alfandegárias, uma espécie de protecionismo. Né? O produto deles é produzido, se o produto externo é muito mais caro que o produto interno, então vou dar um exemplo para ficar mais nítido. Para evitar que as pessoas comprem produtos estrangeiros e para valorizar o produto interno, há uma alta tarifa alfandegária para comprar produtos externos. Então eles se tornam mais caros, então assim você valoriza o produto interno e compra coisas mais do seu próprio local. Né? Outra característica é o intervencionismo. O que é isso? Né? É a intervenção do Estado na economia. Não é uma economia livre, uma economia independente do Estado, é uma economia em que o Estado intervém substancialmente. O mercantilismo ele vai ter vários tipos. O primeiro tipo é chamado de bulionismo. Bulionismo, né, vem de bullion. Bullion era um termo usado para falar sobre ouro, para falar sobre prata. E também vai ser chamado de lingote. Né? Por exemplo, na Espanha, né? Quando houve a descoberta de ouro e prata, no México, no Peru, na Bolívia,
as antigas civilizações américas, vai acontecer. Então, houve uma revolução dos preços, né? Com tanto ouro, com tanta prata entrando na Europa, coisa que não estava acontecendo antes, através da Espanha, né? Os comerciantes europeus eles vão aproveitar a ocasião para aumentar o preço das suas mercadorias que eram vendidas para a Espanha. Vão chegar a ter um aumento de 400%. Né? Porque o ouro e prata valia tanto e a Espanha chegava com tanto que eles tinham que aumentar o preço dos seus produtos para a Espanha. Então, o Colbertismo. Colbertismo, ele vem de Jean-Baptiste Colbert, que era ministro da Economia de Luís XIV na França, né? O mercantilismo francês. O nome se dá em referência ao ministro das Finanças, do Rei Sol, né? E então buscava-se o quê? Uma balança comercial favorável, que é o que eu falei, né? Eles vão produzir e exportar para fora artigos de luxo franceses para os outros países europeus, principalmente tapeçarias, cristais, que a França vai vender, mas ela tem que vender mais do que ela compra. Outro tipo de mercantilismo é o mercantilismo comercial e industrial. Por exemplo, na Inglaterra, né? Vai se dar com o comércio marítimo, aumento dos corsários, né? A carta de corso, eu falo disso em absolutismo, né? Porque o que acontece? Tratado de Tordesilhas. O mundo é dividido para Espanha e para Portugal conquistar. América e África, dos espanhóis. Então, sobra o que para a Inglaterra? Sobra o que para a França, para a Holanda? Né? Eles não vão aceitar o Tratado de Tordesilhas. Assim vai surgir a pirataria legalizada pela coroa. Vão ser os corsários que vão atacar as embarcações das outras nações. Né? Outra questão é a produção de tecidos, a exportação desses tecidos, as chamadas manufaturas. A Holanda também vai ser um exemplo de mercantilismo comercial e industrial, com o desenvolvimento da manufatura têxtil em Flandres, né? Região de Flandres era muito famosa pelos tecidos, né? E também com o comércio marítimo holandês vai se desenvolver esse mercantilismo. A Holanda ela vai chegar até a concorrer com a Inglaterra no comércio marítimo, de tão poderosa que a Holanda era, né? Vai levar às chamadas guerras de navegação do século XVII, quando a Inglaterra ela vai se tornar uma grande potência naval com a vitória sobre a Holanda. Um vídeo mais resumido, né? Só para complementar o vídeo do absolutismo. Mas é isso. O próximo assunto são as grandes navegações. Que aí eu acho que vai ficar muito grande.